Caros irmãos e amigos internautas, durante a pandemia, a TVCA realiza palestras espíritas 3 vezes por semana, quarta, quinta e sábado, sempre às 19h30. Agradeçamos a Jesus por todas as bênçãos que recebemos e, diante de nossas dores e dificuldades, peçamos também ao Mestre Jesus paciência e serenidade para superarmos as nossas dores e dificuldades. Ao assistir à palestra desta noite, façamos a nossa vibração de paz e amor por todos os nossos semelhantes. Meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva a todos, encarnados e desencarnados, principalmente aos internautas que nos acompanham nas redes sociais. Na noite de hoje vamos fazer algumas reflexões sobre a importância da prece. Conceitos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 9, Ação da prece e transmissão do pensamento, Kardec insere um conceito nos informando que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. No livro Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva, esse nos esclarece que pela prece o homem atrai para si os bons espíritos e que nos vem a sustentar nas boas resoluções e a inspirar nos bons pensamentos. No livro Página de Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligari, nos esclarece que orar é solicitar socorro nas bênçãos do céu, em favor dos nossos irmãos que se encontram necessitados e em aflições. Vamos fazer um questionamento sobre que muitas vezes já fizemos a nós mesmos ou já ouvimos dos nossos companheiros. Onde eu devo orar? Quando eu devo orar? E para quem eu devo orar? Vamos então analisar o primeiro questionamento. Onde devemos orar? A doutrina espírita nos esclarece que devemos orar em qualquer lugar, nos nossos lares, no local de trabalho, na rua, no trânsito, nos centros espíritas, nas igrejas, nos templos religiosos, enfim, em qualquer lugar. Daí compreendermos as palavras de Jesus, quando ele afirmara que onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria presente. Vejam, meus queridos irmãos, que Jesus não especifica o lugar. Ele diz claramente que onde houver 2 ou mais pessoas, ali ele estaria. Portanto, não importa o lugar, importa sim o nosso desejo de nos conectar com Deus, com Jesus, com os espíritos superiores, com o nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda. Segundo questionamento, quando devemos orar? Devemos orar a qualquer hora, a qualquer momento, sempre que sentirmos vontade ou necessidade. Entretanto, os espíritos superiores nos esclarecem que devemos orar no mínimo 2 vezes por dia, ao acordarmos e ao deitarmos. Ao acordarmos, devemos agradecer a Deus pelo novo dia que Ele nos oferece, pedindo proteção e amparo, e nos comprometendo a vigiar os nossos pensamentos e a vivenciar e exemplificar os seus ensinamentos. Ao deitarmos, devemos proceder como Santo Agostinho, nas suas recomendações, na questão 919-A de O Livro dos Espíritos, quando ele nos afirma: fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao final de cada dia interrogava a minha consciência, passava limpo, em revista, o que havia feito. E se percebesse que faltara com algum dever, orava e pedia ajuda e amparo, para que no dia seguinte pudesse ser útil ao meu próximo. Diz ele que foi desta forma que chegou a se conhecer e a ver que ele precisava de reforma. Imaginamos nós. Terceiro questionamento: para quem devemos orar? Os espíritos superiores nos esclarecem que devemos orar por nós mesmos, pelos nossos familiares, encarnados e desencarnados, pelos nossos amigos, pelos nossos adversários, pela paz do mundo,
E onde quer que exista uma dor ou um sofrimento, lá também deverá ser dirigido as nossas preces, as nossas vibrações, as nossas irradiações. Isto é, devemos orar por todos. Vamos analisar a maneira de orar. E buscamos, logicamente, naquele que nos ensinou, naquele que veio como enviado do Pai para nos guiar, que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém irá ao Pai senão através dele, Jesus. E Jesus fala de que, quando fordes orar, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a recompensa. Quando orardes, entrai para o vosso quarto e, fechado a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Esta passagem foi narrada pelo evangelista Mateus no capítulo 6, versículos 5 a 8. Esta passagem nos reporta a parábola do fariseu e do publicano, onde nos recomenda que devemos orar como o publicano, que orou com humildade e simplicidade, e não como o fariseu, que orou com orgulho e vaidade. E ainda, quando formos orar, precisamos nos recolher no nosso íntimo. Por isso Jesus recomenda que devemos entrar para o nosso quarto, que simbolicamente representa o coração, a sede dos nossos sentimentos. Nos recomenda ainda que devemos nos esforçar para esquecer, naqueles exatos instantes, temporariamente os nossos pensamentos, para que possamos nos conectar com o Criador, para que a prece possa atingir os seus objetivos. Na questão 658 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: a prece é agradável a Deus? E os espíritos superiores responderam: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada com o coração, pois para ele a intenção é tudo. E a prece do coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, se for mais lida com os lábios do que com o pensamento. A prece é sempre agradável a Deus, quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Na questão 659, também de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o caráter da prece? E os espíritos responderam: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E nos afirma que pela prece nós podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Meus queridos irmãos, se analisarmos essas 3 questões, iremos perceber que mais fazemos é pedir. E na maioria das vezes esquecemos de louvar e agradecer as bênçãos que Deus nos tem oferecido. E vamos analisar essas 3, pedir, louvar, pedir e agradecer, individualmente. Primeiro, louvar. O que significa louvar? Louvar é reconhecer Deus em sua infinita bondade e justiça, o qual se expressa na natureza e em toda a sua criação. A verdadeira adoração está expressa no sentimento, no coração. E Deus prefere que o adoramos do fundo do nosso coração, com sinceridade, procurando fazer o bem e evitando o mal. Segundo, pedir. Os espíritos superiores nos esclarecem que as criaturas não sabem pedir. Quando o fazem um verdadeiro petitório, pedindo as mais das vezes bens materiais. Entretanto, Jesus nos recomenda que devemos pedir a Deus que nos conceda a coragem, a paciência e a resignação para enfrentarmos todas as dificuldades físicas e morais. Terceiro item, agradecer. Agradecer a Deus pela presente encarnação, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos nossos amigos, especialmente pela doutrina espírita, que nos orienta e nos esclarece, consolando.
Agradecer é reconhecer as inúmeras bênçãos recebidas, ainda que em diferentes graus de entendimento e aceitação. Pois se analisarmos, recebemos muito mais bênçãos do que nós merecemos. E como os exemplos falam mais do que 1000 palavras, trouxemos uma história narrada por Richard Simonetti, quando ele diz que um fazendeiro, ao dirigir-se para a vila para comprar mantimentos, percebeu no caminho uma pequena estrada que ele desconhecia. Preocupado ou intuído espiritualmente, diz Richard Simonetti, ele resolveu adentrar para ver aonde ia aquela estrada. E após alguns minutos, viu no fim do caminho uma pequena casa e percebeu uma menina ajoelhada nos degraus da porta, com as mãos póstumas, olhando para o alto como a orar. E esta, naquela contrição com Deus, com o Criador, não percebeu o fazendeiro chegar. E preocupado com aquele fato, o fazendeiro lhe respondeu, fez a seguinte pergunta à menina: o que ela estava fazendo? E ela, meio assustada, respondeu que estava orando a Deus para que ele enviasse um anjo para salvar sua mãe, seus irmãos que estavam doentes. O homem então perguntou: onde está o seu pai? E ela informou-lhe que ele estava no hospital e sua mãe e seus irmãos menores estavam doentes, sem remédio e sem alimentos. Diz Richard Simonetti que o homem insensato, sem descer do cavalo para verificar a situação, limitou-se a tirar alguns dinheiros do bolso e entregou a menina, ordenando-a que ela fosse para comprar os remédios e os mantimentos que precisasse, e retirou-se. Entretanto, talvez a sua consciência lhe pesou, andou alguns metros e voltou-se para ver se a criança tinha feito o que ele ordenara. E percebeu que a criança voltou a ajoelhar-se novamente na porta, na mesma posição anterior, com os olhos voltados para cima e as suas mãozinhas postas, como a orar. E o homem então gritou para a menina e lhe disse: o que estás fazendo? Não mandei que fosse comprar os remédios e os alimentos? E a menina então, na sua simplicidade, lhe respondeu: Senhor, primeiro preciso agradecer a Deus pelo anjo que ele me enviou, e em seguida vou fazer o que o Senhor ordenou. Vejo a sensibilidade desta criança. Primeiramente orou, pedindo a Deus que enviasse um anjo. E como Deus lhe deu a resposta da sua prece, pela sinceridade e pela sua necessidade, enviou aquele homem como um anjo. E o primeiro ato que ela foi fazer foi agradecer. Vamos analisar os benefícios da prece. Diz os Espíritos Superiores que quando oramos com sinceridade e devoção, por nós mesmos, pelos nossos familiares, encarnados e desencarnados, pelos que se encontram enfermos, pelos nossos adversários e por tantos outros, Deus envia espíritos amigos com o objetivo de nos inspirar bons pensamentos, derramando sobre nós os refluxos sazonados, revitalizadores, nos acalmando, nos encorajando, nos fortalecendo a nossa fé, proporcionando alívio e paz nos nossos corpos físicos e espirituais. Entretanto, nos recomenda que devemos fazer também a nossa parte. Na questão 660 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a prece torna o homem melhor? Os Espíritos Superiores responderam: sim, pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia espíritos bons para o assistir. Diz os Espíritos Superiores que é um socorro que jamais lhe é recusado, quando pedido com sinceridade. Pela prece, obtém o homem então o concurso desses bons espíritos que vêm nos acolher, que vêm a nos sustentar nas nossas boas resoluções e a inspirar-nos boas ideias, bons pensamentos. Desse modo, nós adquirimos a força moral necessária para vencer as dificuldades e a nos voltar ao caminho reto, se deste nós nos afastamos.
Por esse meio, podem também desviar os males que atrairia pelas suas próprias faltas. E para finalizar, vamos trazer uma historiazinha pequena do livro Força Espiritual de José Carlos de Luca, que nos fala sobre a prece, cujo título é Fale com Deus. Vamos pedir permissão para ler alguns trechos para a nossa conclusão da mensagem da noite de hoje. Fale com Deus. Reserve pelo menos um momento no decorrer de suas atividades para dialogar com Deus. Você conversa com tantas pessoas no dia, gente que você nem conhece, e não dispõe sequer de um minuto para falar com Deus, a fonte inesgotável do bem eterno? Você já reparou quantas vezes você ficou mal depois de ter conversado com alguém de baixo astral? Imagine se você adquirir o bom hábito de conversar com Deus todos os dias. Quanta luz surgirá em seu caminho, esta mesma luz que você reclama ausente em sua vida. A oração é uma das mais poderosas formas de imunização espiritual. Durante a prece, mergulhamos em faixas elevadas do mundo espiritual, desintegrando toda forma de energia negativa que costumeiramente nos envolve. A luz dissipa as trevas. A escuridão em que muitas vezes nos encontramos é apenas a ausência da luz. Por intermédio da prece, tornamo-nos mais suscetíveis às inspirações dos guias de luz, o que nos ajudará a escolher os melhores caminhos no rumo da felicidade. A oração nos livra de muitos atalhos perigosos. A prece é também excelente remédio, pois a ligação com o alto nos acalma, alivia a angústia e a opressão, relaxa as tensões e restabelece nossa confiança perante a vida. E conclui dizendo: por acaso você conhece algum remédio inteiramente gratuito que faça tudo isso e sem nenhuma contraindicação? Com esta reflexão, nós agradecemos a atenção e o carinho de todos os nossos irmãos e rogamos a Deus, a Jesus, que continue a desenvolver hoje e sempre. Muita paz.